Olá, boa noite. Governo diz que não abre mão de mandados coletivos para busca e apreensão em operações militares no Rio. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, garante que o uso não será indiscriminado. Senado analisa neste momento a intervenção federal no Rio. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, diz que votação deve ser rápida. Polícia Federal pede prorrogação de inquérito que investiga o presidente Temer. Defesa de Lula entra com recurso no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Advogados pedem anulação do julgamento ou absolvição do petista. Sob condições, STJ manda Wesley Batista, da JBS Friboi, para casa. O irmão Joesley vai continuar preso. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Se passa pelo seu olhar. No Todo Seu de hoje, eu converso com o ator André Frateschi, que também ataca de músico. E ele mostra pra gente o som do seu novo álbum. E agora, aposta. Na série Música, você vai saber como são fabricados os discos de vinil. Ainda vamos conhecer várias curiosidades sobre o baralho. E curtir um show de mágica close-up, que eu adoro, aquela que é feita bem de pertinho do público. E você fica bem pertinho de mim, tá? Hoje, 10h30 da noite, aqui no Todo Seu. Tô esperando, vem. Polícia Civil desmantela a rede de pedofilia na Grande São Paulo. Mais de 40 pessoas foram presas em 2 ações de combate ao crime. Uma das investigações começou em dezembro e foi coordenada pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. A polícia rastreou computadores para chegar aos detidos hoje, 12 pessoas no total. Além de fotos e vídeos de pornografia infantil, foram encontradas com os envolvidos roupas de criança e bonecas. O armazenamento ou a aquisição de material envolvendo menores é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa e permite fiança, ou seja, a pessoa pode responder em liberdade. Já o ato de compartilhar os mesmos materiais na internet, previsto em outro artigo do Estatuto, não permite fiança. Pena de 3 a 6 anos mais multa. Dos 12 detidos hoje, 11 armazenavam o material, devem pagar fiança e serem soltos. Apenas um compartilhava as fotos e deve ficar detido. A polícia, no entanto, diz que vai continuar investigando o grupo. Nós vamos, lógico, apurar em inquérito se houve algum contato físico para, assim, depois descobrirmos se teve uma vítima ou outras vítimas nas mãos desses indivíduos. Outra operação contra a pedofilia foi encabeçada simultaneamente aqui pela seccional de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Pelo menos 34 pessoas foram presas em flagrante também pelo armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças. Em nenhum dos casos, o suspeito teve contato físico com menores de idade. A investigação começou há 6 meses a partir da denúncia anônima relacionada a um morador de Taboão, um dos presos hoje. Depois, a polícia concluiu que se tratava de uma rede. Os detidos não se conheciam, mas compartilhavam fotos e vídeos dos mesmos sites. O perfil é variado. Tem gente jovem, estudante, velho. É o que a gente almeja, coibir esses crimes, prender os autores e salvar essas vítimas. E a Polícia Federal prendeu Cláudio Boy, da facção 1º Comando da capital. Ele foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e é suspeito de participar no Ceará da morte de outros 2 integrantes do PCC. Claudinei Rodrigues de Souza foi capturado ontem ao desembarcar de um voo vindo de Fortaleza.
Ele era procurado pela Interpol e pela Justiça de Minas Gerais com ao menos 7 mandados de prisão por suspeita de comandar a facção criminosa PCC no estado. Cláudio Boy também é considerado suspeito de participação do assassinato de GG do Mangue e Paca, encontrados mortos no domingo no Ceará. A polícia investiga por que ele fugiu do estado. Claudinei usou identidades falsas para realizar diversas viagens pelo país e exterior e responde pelos crimes de homicídio e tráfico internacional de drogas. Cláudio Boy foi encaminhado para o complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais. Descoberta histórica, a ossada de desaparecido político da ditadura é identificada 47 anos depois da morte dele. Os restos mortais são de Dimas Antônio Casimiro, acusado de comandar o assassinato do presidente da Ultragaz na época. Segundo as investigações da Comissão Nacional da Verdade, Casemiro militou na vanguarda armada revolucionária Palmares e no movimento revolucionário Tiradentes. Ele foi torturado e morto em 1971. Os restos mortais dele e de mais 1.000 pessoas estavam em uma vala comum encontrada em 1990 no cemitério Dom Bosco, em Perus. A cova clandestina serviria para esconder entre supostos indigentes vítimas da polícia e do regime, além de dezenas de mortos em uma epidemia de meningite que na época não foi divulgada pelo governo. Essa é a primeira identificação promovida pelo Grupo de Trabalho Perus. Criado em 2014, ele é formado pela Unifesp, pela Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Ministério dos Direitos Humanos. Resultados de análises de DNA feitas no exterior indicaram vínculo genético entre uma das ossadas e as amostras sanguíneas dos familiares de Casemiro. Mesmo após críticas, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, diz que o governo não abre mão de mandados coletivos para busca e apreensão em operações militares no Rio de Janeiro. Já o titular da Justiça, Torquato Jardim, disse que o uso não será indiscriminado. O governador e o presidente passaram a manhã juntos em um evento da Marinha que inaugura a fase final de construção de um submarino em Itaguaí, no Rio de Janeiro. No discurso, Pezão agradeceu a intervenção federal no estado, mas afirmou que para ganhar a guerra contra o crime é preciso geração de empregos. O que nós precisamos no estado do Rio é de muita segurança. E o senhor está nos concedendo, está nos ajudando, está nos auxiliando, está sendo parceiro nosso. Mas nós precisamos muito de emprego, presidente. Precisamos que a atividade econômica volte fortemente. Que todo recurso que o ministro Meirelles puder colocar para cá, para a nossa região, para esses investimentos estratégicos, é fundamental. A gente só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. Um dos pontos de maior polêmica da ação é a proposta de uso de mandados coletivos para busca e apreensão nas operações. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o governo não abre mão do procedimento. Mas após reunião com a cúpula do Tribunal de Justiça do Rio, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, suavizou o discurso. Diz que os mandados serão analisados caso a caso e não utilizados indiscriminadamente. Mas não descartou que os alvos possam ser grupos de pessoas. Não há mandado coletivo, há mandado de busca e apreensão, que conforme a operação se dedicará a um número maior de pessoas. Mas concordamos com o critério de que é preciso garantir o devido processo legal, é fundamental garantir os direitos e as garantias postos na Constituição, e esse é o grande norte, fazer tudo conforme a Carta de Direitos Individuais. A Ordem dos Advogados do Brasil diz que estuda medidas jurídicas para impedir o procedimento. O coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, criticou os mandados no Twitter e ironizou dizendo que se cabem buscas nas favelas do Rio, cabem também nos gabinetes do Congresso. As Forças Armadas e agentes das polícias do Rio realizaram uma operação na favela Kelsons, na Penha, zona norte do Rio.
A área é vizinha ao Centro de Formação da Marinha. Durante a manhã, 6 suspeitos foram presos, drogas e armas apreendidas. Em outra região, um sargento do Exército foi morto em uma tentativa de assalto. Bruno Kazuca dirigia seu carro na estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande, Zona Oeste, quando foi abordado por bandidos que faziam um arrastão. Segundo testemunhas, ele reagiu e foi atingido por disparos. A polícia investiga se os criminosos viram a farda que estava no banco traseiro do carro. Um dia após a Câmara aprovar a intervenção militar já em vigor no Rio de Janeiro, o Senado Federal vota hoje a matéria na casa. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, do MDB, abriu a sessão para a discussão do projeto às 8 da noite. O senador Eduardo Lopes, do PRB, deu parecer favorável à intervenção. 10 senadores se inscreveram para falar, 5 contra e 5 a favor da medida. Neste momento, fala o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. A medida deve ser votada em instantes. Apesar de já estar em vigor, o tema ainda precisa ser analisado e aprovado pelos senadores por maioria simples, ou seja, pelo menos 41 votos. Polícia Federal pede prorrogação de inquérito que tem Temer como alvo. Delegados investigam se o presidente, ao assinar um decreto, favoreceu empresas que atuam no Porto de Santos e se ele ou aliados receberam propina em troca. O pedido será analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo. Em entrevista à Reuters, o diretor-geral da Polícia Federal sinalizou que a tendência da PF é que a investigação seja arquivada. A declaração de Fernando Segovia repercutiu e investigadores disseram que não vão aceitar pressões. Ontem, Segovia esteve no STF para se explicar. Ele disse que foi mal interpretado e que em nenhum momento pretendeu interferir no andamento do inquérito. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, disse que a nova pauta econômica é um desrespeito ao Congresso. Ontem, o Palácio do Planalto apresentou uma lista com 15 projetos que serão prioritários como alternativa à reforma da Previdência. Eu acho que a apresentação de ontem foi um equívoco, foi um pouco de desrespeito ao parlamento, já que os projetos já estão aqui e nós vamos pautar o que nós entendemos relevante no nosso tempo e da forma que nós entendemos melhor para o Brasil e para o parlamento. O governo não precisa ficar apresentando pautas de projetos que já estão aqui, né? Esse é um café velho e frio que não atende como novidade à sociedade. Roberto Jefferson, chefe político do PTB, anunciou que desistiu de indicar sua polêmica filha, Cristiane Brasil, para o Ministério do Trabalho. O cargo deve ser ocupado interinamente pelo secretário executivo do Ministério, Elton Iomura. O presidente nacional do PTB e pai de Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, anunciou hoje à tarde, através do Twitter, que o partido desistiu da indicação da deputada federal ao cargo devido à decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, de não julgar neste primeiro semestre o mérito da ação que impedia Cristiane Brasil de tomar posse no ministério. Com isso, a pasta do trabalho ficaria sem titular até que os 11 ministros da Suprema Corte apreciassem a ação, já que a posse da filha de Roberto Jefferson foi suspensa por decisão judicial. O embargo da posse da deputada do PTB foi solicitado por um grupo de advogados trabalhistas independentes que alegaram que a presença dela na pasta do trabalho fere a moralidade administrativa, já que a parlamentar tem 2 condenações na Justiça Trabalhista por não assinar a carteira de trabalho de 2 motoristas particulares mantidos pela família dela. A Justiça acatou os argumentos e suspendeu a posse na primeira e segunda instâncias, mas uma liminar de 20 de janeiro do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, garantiu o direito dela assumir o cargo. Porém, no dia seguinte, a ministra Carmen Lúcia cassou a decisão do STJ, alegando que cabe somente ao STF apreciar o mérito do caso.
Pelo Twitter, Roberto Jefferson chamou o imbróglio jurídico em torno da posse da filha de caça às bruxas. Durante o período de espera para tomar posse, Cristiane Brasil protagonizou várias polêmicas, como o vídeo gravado em um barco entre vários homens sem camisa, em que ela tenta justificar as ações trabalhistas. Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. Como empresário, que ação trabalhista toda hora a gente tem. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Cristiane Brasil também é investigada pelo Ministério Público do Rio por suspeita de associação a traficantes na campanha eleitoral de 2010. Diante da retirada do nome de Cristiane Brasil pelo PTB, o Palácio do Planalto deve efetivar no cargo o secretário executivo do Ministério do Trabalho, o advogado Elton Iomura. A indicação dele foi feita pelo próprio PTB e chegou nesta tarde ao gabinete do ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo. São ações de governo. A deputada Cristiane Brasil divulgou uma nota na qual disse ter sido alvo de machismo sem direito à defesa no caso envolvendo o Ministério do Trabalho e que ela segue pronta para esclarecer todas as questões que foram levantadas com a mesma amplitude, virulência e machismo com que muitas vezes foi atacada. Por 4-1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas e mães de crianças de até 12 anos que estejam presas provisoriamente podem ter a prisão convertida em domiciliar. O relator do habeas corpus coletivo, o ministro Ricardo Lewandowski, votou a favor, assim como os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. O último a votar, o presidente da segunda turma, Edson Fachin, divergiu dos outros 4 ministros e afirmou que as situações das mães devem ser analisadas uma a uma. Pela proposta de Lewandowski, a medida só não vale para mulheres que tenham cometido crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou ainda contra seus descendentes. Ele acatou uma sugestão de Gilmar Mendes e aplicou a concessão do habeas corpus coletivo para mães de deficientes, independente da idade da criança. De acordo com o relator, apenas 34% dos estabelecimentos carcerários femininos dispõem de cela adequada para gestante e 32% têm berçários. O pedido foi feito por um grupo de advogados e pela Defensoria Pública da União. Segundo um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, a decisão pode beneficiar 622 mulheres que estão grávidas ou ainda que amamentam. Isso sem contar as que têm filhos menores de 12 anos. Sobre o risco da mulher sair impune, a prisão domiciliar não significa liberdade. O processo continua e ela pode ser julgada e condenada. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou a transferência de 2 travestis para um presídio feminino. Presas desde dezembro de 2016 na penitenciária de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, elas foram condenadas em primeira instância por extorsão. Segundo o STF, a defesa de uma das travestis argumentou que ela divide a cela com 31 homens e está sofrendo todo tipo de influências psicológicas e corporais. Barroso seguiu a resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que determina que as travestis devem ficar em espaços de vivência específicos em razão da especial vulnerabilidade. Milhares de mulheres participaram de um protesto em frente ao Congresso argentino para pedir uma lei que descriminalize o aborto no país. Diversos movimentos sociais e pelo direito das mulheres argentinas participaram da Marcha Nacional pelo Aborto Legal, Seguro e Gratuito. As manifestantes levaram lenços verdes, símbolo do movimento que em 11 anos já apresentou 6 vezes a proposta de uma lei de interrupção voluntária da gravidez. O texto será apresentado pela 7ª vez ao Congresso. Segundo as organizações feministas, dados do Ministério da Saúde da Argentina mostram que o país contabiliza 500 mil de abortos por ano. Chega a 100 mil o número de mulheres hospitalizadas após abortar clandestinamente. Na Argentina, o aborto só é permitido em casos de estupro e risco para a saúde. O deputado Jundiaí, do PSD, vai assumir o lugar de Paulo Maluf no PP na Câmara. O suplente de Maluf já foi condenado por improbidade administrativa.
Abe, ex-prefeito de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, foi condenado em segunda instância, acusado de nomear um procurador municipal sem concurso. Ele também é réu em outras ações, incluindo sobre superfaturamento. A defesa de Abe diz que ele é inocente. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, convocou o parlamentar após o afastamento de Paulo Maluf, do PP, do mandato. Maluf está preso na Papuda, em Brasília, desde o final do ano passado, condenado a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. No último dia do prazo, a defesa de Lula entrou com um recurso contra a condenação do petista no caso do triplex em Guarujá. Nos embargos de declaração, os advogados pedem que sejam reconhecidos contradições, omissões e erros materiais, o reconhecimento da nulidade de todo o processo ou a absolvição de Lula. O recurso de embargo de declaração não tem poder de mudar a sentença. O objetivo é esclarecer eventuais dúvidas ou contradições. Se os embargos forem rejeitados, a pena deve ser executada e Lula deve ser preso. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já negaram um habeas corpus preventivo para o petista. Agora o caso deve ser levado para o plenário do Supremo, que ainda não tem data para ser julgado. No mês passado, os desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, mantiveram a condenação e aumentaram a pena dele de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de prisão. Para os desembargadores, as provas produzidas ao longo do processo não deixaram dúvidas da culpa do ex-presidente. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para o relator da ação no TRF, desembargador Gebran Neto, houve pagamento de propina ao petista e que há provas testemunhais e documentais contra Lula. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo um parecer contrário ao pedido protocolado pela defesa do ex-presidente Lula para rever a condenação pela Justiça Federal no caso do triplex do Guarujá. Dodge sustenta que não cabe ao STF reanalisar as provas que justificaram a condenação do petista. Os advogados de Lula alegam que houve violação à Constituição. A defesa pede para que o Supremo receba o recurso contra decisões do TRF, que rejeitavam a suspeição do juiz federal Sérgio Moro, para julgar o caso triplex. O recurso de Lula no TRF ainda não tem data para ser julgado e não há um prazo para que isto ocorra. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Existe uma pressão muito grande de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente os da 2ª turma, para que a presidente Carmen Lúcia convoque uma votação, uma reunião do plenário para decidir a respeito da questão da 2ª instância, ou seja, da possibilidade de se começar a executar uma pena na cadeia, para condenados nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça. Um desses condenados é Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, que está apresentando agora a sua defesa, a sua contestação de embargo, de declaração, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A entrada do Lula muda a questão. Ministros lealíssimos ao Lula, como, por exemplo, o Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski, levantam essa questão com muito fervor. Mas o ministro definitivo nessa votação é o Gilmar Mendes, que não é propriamente um amigo de infância de Lula. De qualquer maneira, chegou até a se ventilar que Carmen Lúcia poderia pedir suspeição, de vez que é muito ligada ao novo advogado do Lula, Sepúlveda Pertence, inclusive foi quem a indicou exatamente para o Lula para nomear para o Supremo. Mas Carmen Lúcia tem dito que não vai arguir suspeição e que não vai marcar essa votação. Essa pressa é muito suspeita. Primeiro porque tem muitos advogados, entre os quais Marco Aurélio e Gilmar Mendes, que dependem dela, porque o Gilmar, por exemplo, mudou de ideia e quer mudar essa questão. E segundo, porque vai ficar mal. A própria Carmen Lúcia chamou que apequenaria o Supremo, transformá-lo numa nova decisão a respeito do caso do Lula. Bom, esperamos que isso seja resolvido a contento. Afinal de contas, a prisão logo depois da 2ª instância deve ser óbvia. Zé Neumann e Pinto,
Direto ao assunto, Inté. O Superior Tribunal de Justiça em Brasília decidiu substituir a prisão preventiva dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS Friboi, por medidas cautelares, autorizando a saída deles da prisão. Mas por causa de outro processo, Joesley Batista vai continuar detido. A decisão foi tomada por 3-2 pelos ministros da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça no início da noite de hoje. Com isso, Wesley e Joesley Batista tiveram a prisão preventiva revogada no processo que investiga se os líderes do frigorífico JBS Friboi manipularam o mercado financeiro em favor do grupo JIF. Com a decisão, os irmãos podem deixar a carceragem da Polícia Federal em São Paulo, onde estão detidos desde setembro do ano passado. Porém, apenas o Wesley Batista vai ser solto, já que o irmão dele, Joesley, tem outro mandado de prisão preventiva determinado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, em um outro processo onde ele é acusado de omitir informações para a Justiça. Os dois são acusados de terem fraudado o mercado financeiro durante divulgação do acordo de delação premiada fechado entre eles e a Procuradoria-Geral da República no ano passado. Ao pedir a revogação da prisão, a defesa dos empresários negou as acusações e disse aos ministros do STJ que foi uma medida injusta e desproporcional. Wesley Batista está impedido de viajar para fora do país e vai ter que usar tornozeleira eletrônica. A Justiça Federal decretou hoje o bloqueio de bens do ex-prefeito de Belém e ex-senador pelo Pará, Duciomar Gomes da Costa, do PTB, e de mais 7 pessoas acusadas de desvios na capital paraense. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa que desviou mais de 400 milhões de reais da Prefeitura de Belém do Pará entre 2005 e 2012, quando foi prefeito da cidade. O dinheiro teria vindo de obras de infraestrutura do município. Segundo a Polícia Federal, Duciomar Gomes da Costa direcionava licitações para empresas ligadas a ele e a aliados políticos no estado. O PTBista foi preso em dezembro do ano passado pela Operação Forte do Castelo. Na casa dele foram encontrados mais de 200 mil reais em dinheiro vivo, em notas de real e euro. Até agora, pelo menos 416 milhões de reais em bens do também ex-senador foram bloqueados pela Justiça. Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do MDB. Foram 4-1. Os ministros do STJ entenderam que existe o risco dele voltar a cometer crimes. Henrique Alves é investigado por supostamente receber propina em desvios da Caixa Econômica e na construção da Arena das Dunas em Natal. Ele nega qualquer irregularidade. Novos bombardeios do regime sírio mataram pelo menos 200 civis em vilarejo rebelde na periferia da capital Damasco. A ação foi classificada pelos rebeldes como o ataque mais violento registrado até o momento contra a região. Este é o 3º dia consecutivo de bombardeios das forças do regime, que estariam prestes a iniciar uma ampla ofensiva terrestre contra o último reduto rebelde perto da capital da Síria. A oposição, no exílio, denunciou uma guerra de extermínio e criticou o silêncio internacional a respeito dos crimes do regime de Bashar al-Assad na guerra que começou há quase 7 anos. Como previsto, o ar quente e úmido se espalhou pelo estado de São Paulo e o dia foi bastante abafado, inclusive aqui na capital. Então vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. O ar quente e úmido continua predominando sobre a Grande São Paulo, então não esqueça o guarda-chuva em casa não, porque o dia promete ser bem estável amanhã. Nessa quarta-feira teremos mínima de 20, máxima à tarde de 27 graus, aí na quinta quase nada muda, máxima também de 27, e na sexta não faz mais que 25 graus por aqui, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não deve chover. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Vono todo seu. Até amanhã. Nesta quarta, 9h30 da manhã, o Revista da Cidade responde suas perguntas sobre incontinência urinária feminina e masculina.